Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Uma eternidade nos aguarda. Olha o que está escrito em João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eterno quer dizer que não tem fim. Falar sobre essa realidade, meu irmão, minha irmã, é tão importante que o nosso Senhor Jesus se utiliza de uma expressão em verdade, em verdade. Ele enfatiza, ele dá peso ao que está sendo ensinado, ao que está sendo dito, que trata-se de uma verdade absoluta. Ele faz com que isso chegue aos nossos ouvidos, que é uma espécie de um juramento pessoal dele, e que é digno de confiança o que ele está dizendo. Em verdade, eu vos digo. Então ele está dando um peso a essa afirmativa. Ele está dizendo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Bem, eu acredito na eternidade. E você acredita? Isso não vai mudar nada se você não acreditar, porque isso é um fato. Isto é uma realidade. Não tem como questionar. Muitos se iludem, acham que a vida termina aqui, acabou, não existe mais nada, acabou. É tudo conversa de crentes, é tudo conversa desses loucos, né? Somos loucos, sim. Somos loucos por Deus, somos loucos pela palavra de Deus. E acreditamos sim, porque Jesus empenhou a sua palavra e diz: em verdade, eu vos digo. Ele coloca peso no que ele está dizendo. Tá? Então aquele que crê na sua palavra e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Então, se é uma vida eterna, eu não posso entender. Então, você, filósofo, cientista, que conhece, que lê, que estuda, que pesquisa, algo eterno é algo que não tem fim. Então, existe uma vida eterna. Resta saber como a viveremos. Como você está pretendendo viver a sua vida eterna, meu irmão? Uma vida com Deus ou sem Ele? Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde? Para a perdição. Isso, olha que coisa triste. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que acertam com ela. Então eu vejo Jesus falando algo muito interessante aqui. Ele diz que tem uma porta larga que muitos entram por ela. E tem uma porta estreita que muitos não se acertam com ela. Então existe uma coisa aqui a se observar. Tem gente que entra pela porta, mas não se acerta. Ele diz que porta estreita são aqueles que é apertado, né? É apertado o caminho que conduz à vida e são poucos os que acertam com ela. Sabe por que poucos se acertam com ela? Porque poucos querem mudar. Poucos se deixam viver uma nova vida, uma nova fase na sua vida. No finalzinho do versículo 4 de Romanos 6, a parte C do versículo 4, ele diz assim: andemos em novidade de vida. Então, tem que se andar em novidade de vida. Tem que deixar de viver aquela vida antiga, aquela vida velha, cheia de pecados, cheio de ranços. Eu preciso viver em novidade de vida. É preciso destruir o corpo. Por isso que muitos, disse Jesus, que não se acertam nessa porta estreita. Não se acerta nesse caminho para a vida. Por quê?
porque não querem destruir o corpo, querem manter a vida que viviam antes de conhecê-lo. Romanos capítulo 6, no versículo 6 está escrito: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Olha aí, toda a nossa velha natureza foi crucificado com ele. Para quê? Para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído. E não sirvamos o pecado como escravo. Então é preciso viver essa realidade, porque fomos crucificados com ele. O velho homem foi crucificado. Agora somos uma nova criatura, estamos vivendo em novidade de vida, para que o corpo do pecado seja destruído. Porque se não for assim, aquele homem, aquela mulher, continuará vivendo do mesmo jeito que vivia antes de conhecer Jesus. Então, entrar pela porta, uma porta larga, uma porta espaçosa, uma porta que não requer mudança, que não requer transformação, essa porta levará o homem e a mulher para a perdição. Agora, quando entramos na porta, uma porta estreita, e ele diz, uma porta estreita é o caminho que conduz à vida, porque é um caminho apertado, são atitudes que teremos que tomar, são situações que devemos trabalhar, são parte das nossas vidas que vão requerer mudanças. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem era violento não é mais violento, quem xingava palavrão não xinga mais, quem era um viciado já não é mais um viciado. Então, por isso que a porta se torna estreita. E diz a palavra que poucos se acertam. Ele não diz entrar. Você entendeu isso? Então, muitos entram pela porta, mas não se acertam por ela. Com ela, por quê? Porque ela vai requerer mudança, ela vai requerer transformação. Então existe uma vida eterna. Agora resta saber como iremos entrar nesta vida eterna. Uma vida eterna com Cristo ou uma vida eterna sem Ele? Porque se for com Cristo, você vai ter que entrar nessa porta estreita, onde essa porta estreita vai querer e vai exigir de você mudanças, transformação, novidade de vida. Você está pronto para andar em novidade de vida? Porque existe uma eternidade, como diz o tema, uma eternidade nos aguarda. Como você irá entrar nessa eternidade? O que tens preparado para entrar nessa eternidade? E mais uma pergunta: para quem será que você irá viver essa eternidade? Com quem você estará vivendo essa eternidade? Eu te aconselho a conhecer Jesus. Eu te aconselho a entrar pela porta estreita, porque a porta larga, né? O mundo, ela tem uma porta larga, é o caminho que leva à perdição, é um caminho que não vai requerer mudança, pode continuar vivendo do jeito que você vivia, roubando, mentindo, fazendo malefícios, sendo cruel com sua esposa, sendo cruel com seu marido, sendo viciado, pode levar e se prostituindo, pode continuar fazendo seu filme de prostituição, você que diz que é uma atriz e que eu não preciso mudar, sair da minha vida de prostituição, continua fazendo, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Mas se você quer ver mudança, o caminho da mudança vai requerer transformação. Por isso Jesus disse: em verdade vos digo. Ele está dando peso ao que ele está dizendo. Repetindo: o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas existe um caminho estreito, é o caminho da vida. E esse caminho da vida
ele requer transformação, ele requer mudança, ele requer uma vida diante de Deus, uma vida de mudança. E você está disposto a isso? Porque para entrar na vida eterna com Ele, você vai ter que ouvir a palavra. E ouvir, quando ele diz ouvir, ele fala ouve e pratica. Não basta apenas ouvir, mas ouvir e praticar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Lembre-se, uma eternidade nos aguarda. Quero te encontrar lá, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe sempre. Graça e paz.